Evangelho do Dia, com o Padre Aguinaldo, da Paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O rei dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhe outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhe ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhe falava sem usar parábolas, para que, cumprindo o que foi dito pelo profeta, abrir a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O reino são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo, e a colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no final dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá fogo e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, que maravilha essas parábolas, né? A primeira, quando os empregados ficou sabendo lá, são até gente boa, viu? Porque, na verdade, o patrão nem pediu, eles se ofereceram. Quer que a gente vá lá e limpa? Né? Quer que a gente vá lá e arranca o joio? Mas o patrão esperto falou assim: não, porque vocês se parecem muito, você pode arrancar o trigo também. Vamos deixa mais um pouquinho. Olha que sabedoria. Amados, assim também na nossa vida, às vezes a gente vai tomar uma decisão, se a gente tomar uma decisão precipitada, a gente acaba fazendo o quê? Colocando os pés pelas mãos, não é? Colocando os pés pelas mãos. E depois, que bonito também essa parábola da semente que é pequenininha, mas quando é plantada, não é? Ela vai devagar. Isso não acontece da noite para o dia. Assim também é a nossa fé. A gente vai alimentando a fé na palavra de Deus, na oração, vai crescendo, e a gente se torna pessoas firmes na fé.
E a fé não se vê também, é como o fermento que depois é jogado no bolo, ninguém vê. Não dá mais para separar o fermento do leite, do trigo, não dá. Ele está ali no meio e ele está fazendo crescer. Então assim que essas parábolas de hoje possa fazer a gente crescer em Deus, em santidade e em sabedoria. Que Deus nos abençoe e nos dê essa tranquilidade também para saber esperar o tempo certo, o tempo de Deus. Amém.